O Grêmio apanha para o Mirassol do Campeonato Brasileiro, leva 4-1 lá em Mirassol. Isso mexeu com as estruturas da arena, do CT, de tudo que vocês possam imaginar, inclusive decretando a demissão do técnico Gustavo Quinteiros. Eu quero te contar alguns detalhes do que aconteceu no jogo e depois o presidente Alberto Guerra trouxe algumas informações importantes para a gente debater aqui. Mudanças radicais, mudanças significativas, mudança de trabalho e agora o Grêmio revive. 2 dias antes do Clássico Grenal de sábado, uma possibilidade de tentar reverter uma sequência de insucessos no Grenal. O Campeonato Brasileiro é uma retomada. Para alguns, o Clássico Grenal já é um jogo perdível. Para outros, tem que lotar a arena e fazer com que o Caldeirão aconteça para segurar o Sport Clube Internacional, que é até então a sensação do campeonato, nos times montado pelo técnico Roger Machado. Vou te contar esses detalhes, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo, segue a gente para a gente continuar crescendo aqui no YouTube e trazendo informação para todos vocês. O técnico Gustavo Quinteiros resolveu botar um time que na ideia dele seria o mais viável para enfrentar o Mirassol. E o técnico começou com o Thiago Volpi, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Camilo Villaçante, capitão do time, Cristaldo, Pavon, Amuso e Bright White. Bom, analisando dessa forma, eu já tinha feito aqui um vídeo anterior, acho que está no meu Instagram, vocês podem seguir lá. Eu tinha colocado que, pela forma em que ele imaginava usar o time defensivamente e sair em contra-ataques, ele usaria o Igor Serrote para um lado e o Marlon estrearia contra o Mirassol, o lateral esquerdo, justamente para poder fazer um sistema defensivo mais sólido. E aí poderia vir com os 3 volantes, né? E o ataque sair em velocidade nesse quesito. Mas não foi assim que aconteceu. Com 2 minutos de jogo, o Grêmio já toma o primeiro gol da partida e aí as coisas começam. Saída de jogo também deixava o time muito mais complicando a situação da partida. O próprio Thiago Volpi também não estava numa boa noite. E aí o que acontece? O Grêmio acaba sofrendo já o seu segundo gol. O curioso de tudo isso é que Reinaldo, ele acaba sendo consagrado. Lateral esquerdo, ex-jogador do Grêmio, que foi mandado embora porque a torcida já estava pegando no pé. Ele foi o melhor jogador da partida. O Grêmio conseguiu consagrar o lateral esquerdo Reinaldo como o melhor jogador da partida, fazendo 2 gols. O Grêmio toma 4 gols e ainda faz um gol. O Grêmio faz o primeiro gol do Grêmio num erro do adversário, praticamente entregando, né? O adversário comete um erro numa saída de bola e o Grêmio aproveita para abrir o seu placar, mas já estava com o placar fechado, o caixão tampando, tudo que vocês possam imaginar a partir de então. Mas aí, o curioso de tudo isso é que o presidente Alberto Guerra resolve ir para a coletiva. Aí ele dá a coletiva para decretar a saída do Gustavo Quinteiros. No intervalo, ele não quis descer para o vestiário. O Rossato, junto com o Vivian e o Guto Peixoto, desceram junto com os jogadores para tentar fazer algo diferente para o segundo tempo. Até voltaram com um pouco mais de ímpeto, mas não funcionou. Aí, terminou o jogo. Mais de 1 hora após o jogo, o presidente Alberto Guerra vem para uma coletiva e traz as informações importantes. Ele agradece o Gustavo Quinteiros, fala que não deu certo, que ele tentou, que estava convicto que ia dar certo o treinador com as suas ideias, com os seus ideais, o treinador que foi vencedor, mas não funcionou. Então ele agradeceu e o Grêmio, a partir de agora, vai atrás do novo treinador. Foi perguntado se já tem uma ideia de qual é o treinador. Ele disse que não tem, terminou agora, a gente não sabe o que vai fazer. E afirma que não contatou ninguém a partir de então. E aí foi perguntado então que se o Grêmio vai com quem para o jogo no Clássico Grenal. Que agora se fala em Clássico Grenal, é a próxima pauta. E aí ele disse que certamente o interino Rames Freitas, que não foi informado ainda, ele também confirma, o presidente, que ele não foi informado sobre usar o Rames Freitas como o novo treinador do Grêmio, ou técnico interino para o Grenal. Assim o Grêmio ganharia um pouquinho mais de tempo para contratar o seu novo treinador. Eu quero trazer isso para vocês
até o final do vídeo. Então acompanha a gente aqui, dá aquele like e se inscreve. E aí, nas perguntas que foram feitas, ele diz assim, que traçar um perfil agora após conversa com meus pares, que ele vai traçar, né? Após a conversa com meus pares, e não adianta pensar em algo que não esteja disponível. E aí eu consigo imaginar que já tem algo muito claro do que está acontecendo no mercado. Entenderam? Ele vai conversar com os pares, que vão traçar um perfil a partir de agora, mas não podem fugir muito do que está disponível no mercado. Então a gente está falando aqui de Dorival Júnior, Mano Menezes, a Rádio Gaúcha fala muito do Kleber Xavier, que seria uma aposta, né? Já tem algumas pessoas nas redes sociais falando de Fernando Diniz, que eu descarto por completo. O Grêmio não vai arriscar, sendo que toma muitos gols, e botar um treinador que não consegue se defender tão bem assim em todos os clubes que passou. E o Filipão seria então o técnico interino. Aí começa a ter as conjecturas a respeito, né? Conjecturar a respeito de como vai ser feita essa montagem, se o Filipão chega como treinador, se ele vai ser um gestor, né? O coordenador técnico para contratar o treinador, enfim. Bom, o Grêmio precisa de pressa, precisa de agilidade, rapidez para trazer o seu novo profissional. E aí, não adianta pensar num treinador estrangeiro, que não deu certo, não adianta pensar num treinador para vir de fora, fora do país, não tem como que esteja em outro lugar. O fato é que Dorival Júnior está disponível, já se fala que teve um interesse para poder treinar o Grêmio. Ele tem um detalhe, tem uma cláusula com a CBF que ele vai receber até a Copa de 2026 o seu salário com mais de R$1 milhão. Será que ele aceitaria largar a mão disso e vir treinar o Grêmio? Por que não? E o outro, o Mano Menezes, que está aqui do lado, Porto Alegre, está aqui em Porto Alegre. O Mano Menezes está disponível. Quem sabe uma ligação e ele já não esteja na quinta-feira no CT para se apresentar e a partir de então fazer um treinamento, sexta-feira traçar uma meta, um plano, um objetivo para o Campeonato Brasileiro, pelo menos para o Clássico Grenal, e aí depois ele botar a sua ideia de jogo. O fato é que o Grêmio pensa em não perder o Grenal na frente da sua torcida, que não comprou a ideia ainda do Grenal. Por volta das 19 horas, a Arena informou que quase 4 mil ingressos foram vendidos, 3.900 e alguma coisa. Será que vai dar tempo de reverter com o torcedor? Enfim, o Grêmio está neste momento que eu estou gravando o vídeo no Z4, na zona de rebaixamento, e um saldo negativo de -6. Portanto, com uma vitória em cima do Atlético Mineiro, que também está na zona de rebaixamento. O curioso de tudo isso é que alguns clubes, como disse o presidente, trocaram de treinador e não deram certo. Não deram certo. O Grêmio troca de treinador, fez a troca, também não deu certo e agora está trocando, né, em meio à temporada para tentar algo, como disse o presidente na abertura da sua coletiva. Estamos trocando para tentar algo para o restante da temporada. Tentar algo é o quê? Se manter na primeira divisão, está muito claro. Algumas coisas precisam ser colocadas em xeque. Por exemplo, Natan Pescador, o Grêmio não conseguiu se desfazer dele. O Grêmio contratou o João Lucas, o lateral direito do Juventude, que foi o melhor lateral direito no Campeonato Gaúcho, teria sido o melhor lateral direito, ou um dos melhores, fez um grande jogo contra o Grêmio. Não joga. Quando joga com o Grêmio, com a camisa do Grêmio, ele comete erros. E aí saiu uma notícia que ele estava afastado pelo técnico Gustavo Quinteiros, hoje pela manhã. E aí? Gustavo Quinteiros foi demitido. O Grêmio trouxe Marlon para recuperar um problema na lateral esquerda. Marlon chega já no meio desse tumulto, desse turbilhão. Mas eu ainda acho que ele pode corresponder, sim, à altura, vestindo a camisa do Grêmio e dando, sim, um respaldo como um lateral marcador. Tem coisas que começam a ser vistas de uma outra forma. Então, o Amuso, a gente sabe que ele não é um atacante de fazer gols. Estava escrito, todo mundo viu os números dele antes de chegar. Mas ele não está fazendo gol e também não está dando assistência. Porque ele é um cara de transição. Agora, o fato de ser um cara de transição rápida, ele não vai poder jogar num esquema de aproximação ou de marcar pressão em cima do adversário.
Por quê? Porque ele é um jogador de velocidade, ele precisa de espaço. Como que ele vai jogar? Então, por que o investimento tão assim? Qual era a ideia de trabalho? Algumas contratações que foram feitas podem ter sido erradas neste momento. Vão ser jogadas por água abaixo. O fato é que o Grêmio errou em algumas contratações, agora percebe-se que o treinador não deu certo e vai ter que recomeçar em meio ao campeonato. Como diz um velho amigo, trocar o pneu com o carro andando. É por aí. O que vocês acharam? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte, comenta aqui, porque o Grêmio troca de treinador. Enfim, na troca. Quem será que vem? Dorival? Mano Menezes? Fernando Diniz? Vai, vem comigo, daqui a pouco a gente volta.